Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 até o 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Senhor, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração para crer e para obedecer. Abre, Senhor Deus, os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento para as verdades da Tua Palavra, para a verdade que é a Tua Palavra. Opera em nós, Senhor Deus, transformação, libertação, ressurreição, no nome de Jesus. A vida cristã não é uma vida que nós queremos viver. Vou repetir. A vida cristã não é uma vida que nós queremos viver. Por quê? Porque a vida cristã é algo que naturalmente nós, como seres humanos, nós repelimos. Porque a vida cristã necessariamente ela passa pela morte. Há alguns domingos atrás, foi pregado aqui sobre qual que é o jeito certo de viver.
E o jeito certo de viver, segundo Jesus, é a cruz. A cruz é o jeito certo de viver. E nós não a queremos. Pelo contrário, como seres humanos, o primeiro instinto é rejeitar a cruz. Mas antes de falar da cruz, nós precisamos trabalhar alguns conceitos. Lançar algumas bases para que nós introduzamos a cruz. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 18, fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até achar dia perfeito. Isso fala que a vida cristã não é um passe de mágica, não é algo que acontece da noite para o dia. Ou não é algo, a vida cristã não é um todinho que você balança e toma. A vida cristã é de fé em fé, de glória em glória, de passo a passo. E é nesse processo que o justo vai andando até se tornar dia perfeito. E esse processo que a Bíblia chama de plano de redenção, Deus usa alguns elementos muito claros para nos fazer crescer na vida cristã. Um deles é o sangue. O sangue é responsável para perdoar os nossos pecados. O sangue trabalha com o problema dos pecados que cometemos diante de Deus. E que os pecados que cometemos diante de Deus suscita a ira de Deus. Então é o sangue que aplaca a ira de Deus. É o sangue que nos propicia e nos reconcilia diante de Deus. É o sangue também responsável por nos comprar, como foi lido aqui em 1 Pedro, que ele nos comprou com sangue precioso, não foi por ouro ou prata, mas o sangue de Jesus é responsável por nos comprar também. O sangue de Jesus gera em nós justificação e reconciliação entre Deus e eu. Por isso eu sou aceito. Outro elemento que Deus usa é a cruz. A cruz, por sua vez, ela é responsável, ela trata da questão da natureza humana caída, que nós vamos tratar aqui hoje. E o outro elemento é a ressurreição, que é responsável por introduzir na natureza humana a natureza divina. A ressurreição é responsável pela transferência da vida de Deus para nós. Enquanto a cruz trabalha a morte da velha natureza, a ressurreição opera em nós a vida, a nova vida. Então esses três elementos precisam estar muito claros na nossa cabeça. O sangue, a cruz e a ressurreição são elementos que Deus trabalha para completar o progresso da vida cristã em nós. Para isso eu preciso entender o conceito de pecado. Quando nós vamos para a escola dominical, a professora, a tia lá do Geração Vida, ou o tio do Geração Vida, vira para a criança e fala assim: o pecado é errar o alvo. Toda vez que você erra o alvo, você pecou. É um bom conceito. Mas se nós formos olhar para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos que o conceito de pecado na Bíblia,
ele é um conceito crescente, ele é um conceito progressivo, ele não tem uma resposta única. Em Adão, o conceito de pecado é uma escolha, porque o pecado, apesar de estar ali na atmosfera, que está ali entre o universo, ele ainda é incipiente, ele ainda não amadureceu, ele ainda não germinou. Então Adão, ele faz uma escolha. Até Adão havia a possibilidade de escolha entre a vida e o conhecimento do bem e do mal. O comer do fruto do conhecimento do bem e do mal foi uma porta de acesso para que o pecado entrasse na dimensão de existência da terra, do mundo. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então Adão dá esse acesso para que o pecado penetre pela fenda da sua existência. Mas se nós andarmos mais um pouquinho, nós chegamos a Caim. E em Caim, parece que o pecado, apesar dele ter entrado no mundo, ele ainda procura uma entrada no ser humano. Ele procura uma entrada, tanto é que quando Deus vira para Caim, em Gênesis capítulo 3, capítulo 4, versículo 6 ao 7, fala o seguinte: então disse o Senhor, porque andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpra a ti dominá-lo. Então nós vemos o pecado aqui como uma entidade querendo entrar em Caim, querendo possuir Caim, querendo dominar Caim. E Deus fala para ele: você agora tem o conhecimento do bem e do mal, mas você ainda pode dominar o pecado, para que ele entre. Só que Caim não resistiu, deixou com que o pecado dominasse, e a ira entrou. E ele chama Abel para o campo. Então, aqui nós vemos um conceito de pecado como algo que quer entrar em Caim. E se nós caminharmos mais um pouco, nós chegamos a Moisés. A Bíblia fala que desde Adão até Moisés reinou o pecado, reinou a morte. Mesmo sobre aqueles que não transgrediram à semelhança do pecado de Adão. E em Moisés, o pecado como atos que afrontam o caráter de Deus. Então, Moisés, nós temos o conceito de que o pecado é a transgressão da lei. É como se Deus falasse o seguinte: o pecado está reinando aqui na terra, e as pessoas, por falta de entendimento, elas cedem ao pecado, porque a inclinação do coração do homem é toda virada para o mal. Então há um reinar do pecado, e eles sem entendimento, eles não sabem que eles estão ferindo o meu caráter, a minha santidade. Então eu vou fazer o seguinte: vou riscar uma linha aqui na terra, e vou falar para eles, para a nossa boa convivência, para o nosso bom relacionamento aqui, para eu não matar vocês assim de uma vez, vamos fazer o seguinte: aqui está uma linha, daqui vocês não passam, e quem passar morre. Então tudo a partir da lei, eu começo a entender o caráter de Deus, e aquele caráter expresso na lei, fala o seguinte: até aqui vocês não passam. Então a lei é como uma tutora, é como uma babá da humanidade. E pecado em Moisés é transgressão da lei. Fala de atos cometidos que podem ferir a santidade, a autoridade de Deus. Estão percebendo? O entendimento vai crescendo de pecado.
Mas aí, entre Moisés até Jesus, nós temos esse entendimento daquilo que é pecado, que é o quê? Transgressão da lei. Assim também está lá em 1 João 3,4. Pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que transgride a lei, peca. Mas Jesus amplia o entendimento a respeito da lei, levando-nos à compreensão de que pecado não está apenas na transgressão purista da lei, mas no ferimento do preceito da lei. O pecado, aí Jesus virou e falou o seguinte, não é que assim, você xingar o irmão, não é pecado, é pecado, ó, não xingue o amiguinho, não é de bom tom. Mas pecado é mais do que xingar. Se você no seu coração nutrir um sentimento de ódio contra o seu irmão, você já pecou. Não é só a segunda olhada para a bunda da irmã. Não é. É também, se você no seu coração desejou a irmã do próximo, e não importa se o próximo está próximo ou não, você já pecou. Ou seja, pecado é muito mais do que ação, é intenção. Pecado vai muito mais do que eu transgredir a lei, vai mais do que eu simplesmente ficar policiando o meu comportamento, policiando as minhas ações, policiando a forma que... É tipo, irmão, eu não quero desagradar você, eu não estou criticando você, mas, depois do mais, meu irmão, aí você rebenta com o irmão. Percebe? Pecado parece que já entrou dentro de mim, já não é mais algo externo como em Caim, já é algo interno, já é o que está nas entranhas da minha percepção, nas minhas sinapses, é algo que está no meu sentimento. Pecado ele já me consome por dentro, pecado já contaminou as minhas fontes, já contaminou, eu já sou água contaminada. E em Paulo, nos leva a um entendimento ainda maior, de que pecado não é apenas sentimento, mas pecado é uma lei substancializada dentro de mim. Pecado faz parte agora já da minha natureza. A minha natureza já é uma natureza pecaminosa. E já faz parte da minha natureza, tornando-me um com o pecado. Hoje, já não somos mais pecadores por ação, mas por constituição. A nossa constituição humana é uma constituição pecadora, de forma que pecado não é o que eu faço, mas o que eu sou. Pecado já não é mais aquilo que eu sinto. Porque assim, a gente gosta de racionalizar as coisas, né? Porque na maioria das vezes, o que a gente faz é mal. Mas na nossa cabeça, a gente não, o que eu fiz foi mal. Mas eu sou bom. Mas eu sou joia. Sabe? Eu sou um cara de boa. Eu fiz mal, eu falei mal do irmão. Mas eu não tive aquela intenção. Dentro de mim, eu gosto do irmão. Eu só quero matar ele, mas eu gosto dele. Eu acho que ele, fora da existência, seria melhor. Então, somos pecadores por constituição e não por ação. E é com esse entendimento do pecado que eu olho para a cruz, sob dois aspectos. Quando eu leio lá, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E aí eu preciso olhar para a cruz. Porque quando eu olho para a cruz, nós vamos ver a cruz sob dois aspectos.
O primeiro aspecto é o aspecto substitutivo da cruz. Esse aspecto fala que Jesus carregou os nossos pecados, as nossas transgressões na cruz. E nela o sangue de um inocente foi derramado para satisfazer a ira de Deus, para ser a nossa propiciação, a nossa reconciliação. E não só isso, ele se tornou o resgate para com as trevas, pagando a nossa dívida. Esse é o nosso entendimento da cruz, na maioria das vezes. Mas além do aspecto substitutivo, nós também temos o aspecto inclusivo da cruz, que fala o seguinte: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Ele nos carregou na cruz. A Bíblia lá em João, capítulo 12, versículo 32, fala o seguinte: o Filho do Homem será levantado, e eu atrairei todos a mim. Na cruz do Calvário, quando Jesus é levantado, toda a carga de pecado da humanidade, é como se Jesus virasse um imã cósmico, é como se Jesus virasse um aspirador de todo o pecado da humanidade, do presente, do passado e do futuro. Isso quer dizer que toda a carga liberada por Adão e em Adão foi encerrada e atraída por Jesus e em Jesus. E uma vez que Jesus se torna o último da espécie. Jesus é o quê? Jesus é o último Adão. Jesus é o quê? O último Adão. Ele encerra uma espécie, porque toda a espécie humana em Adão encerra-se em Jesus. O que quer dizer isso? É que precisamos olhar de uma outra forma. Nós somos pecadores. E nós somos maus, e tudo que sai das nossas mãos é manchado pelo pecado. E a forma com que Deus trata o pecado é diferente de nós. Porque nós racionalizamos o pecado. Nós mascaramos o pecado. Nós somos craques em fazer roupas com folhas de figueira para o nosso pecado. Nós mascaramos o pecado, nós até tentamos vencer o pecado. Mas sabe como é que Deus trata o pecado? Deus mata o pecador. Deus remove o pecador. O sangue de Jesus trata dos nossos pecados, mas é a cruz que trata do pecador, do pecado. O sangue de Jesus garante perdão daquilo que cometemos, mas a cruz garante libertação daquilo que somos. E é exatamente nesse ponto que Paulo faz a pergunta crucial. É exatamente nesse ponto que Paulo faz a pergunta que vale a pena ser perguntada: permaneceremos no pecado? Continuaremos no pecado? Como eu faço para deixar de ser pecador? Como é que eu faço? Só tem uma resposta: morrendo. O sangue não pode remover o pecado que habita em mim. A morte é o único caminho de libertação. A morte é a emancipação do pecador. E como é que nós morremos? Nos matando?
Como é que nós vamos morrer? Nos matando? Não, porque nós não podemos nos matar, seria suicídio. Então Deus faz isso no nosso lugar. Deus opera a morte no nosso lugar, mas Ele não faz em nós, Ele fez em Cristo Jesus. Ele operou a morte em Cristo Jesus. Todos nós morremos em Cristo. Em 1 Coríntios fala, um morreu por todos, logo todos morreram. Deus usa, isso aqui é maravilhoso, meu irmão. A maneira de Deus nos libertar do pecado não consiste em nos fazer mais forte. Porque é o seguinte, quantas vezes nós estamos numa luta ferrenha contra o pecado? Nós estamos numa luta diária contra o pecado. Nós não precisamos lutar contra o pecado. Quantas vezes eu ouvi isso? Vamos lutar contra o pecado agora, meu irmão. Aí o pecado vem e você fica resistindo nele. Aí tem aquele pote de leite condensado lá na geladeira. E eu abro a geladeira e falo assim, você não vai me vencer. Eu sou mais forte do que você. Meia hora depois, a minha boca está toda lambuzada de leite condensado. Eu derramo leite condensado na minha cabeça. E o leite condensado vai descendo por mim. E eu vou lambendo tudo. Por quê? Porque eu não consigo vencer o pecado. Eu quero uma piscina de pudim, para eu pular dentro dela, meu irmão, e eu ir comendo pudim, assim, é a felicidade da minha vida. E passa um tempo, eu falei assim, aí eu dou aquela jejuada, dou aquela chorada, dou aquela lida na Bíblia, e aí tal, agora sim, agora eu estou santo, agora o negócio vai, agora eu tenho aqui, agora eu estou nos cachos aqui agora, se o pecado vir, eu vou dar uma bicuda nele, e aí eu abro a geladeira de novo, quem colocou esse leite condensado aqui? Eu vou pegar você, eu pego o leite condensado, e olho para ele, e falo, você não é nada, você não é nada, você, não, você não é nada, Não, isso também é assim. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né, meu irmão? Então, quanto mais leite condensado, mais graça. Porque Deus é amor. A maneira que Deus usa para nos libertar do pecado não consiste em nos fazer cada vez mais forte, mas sim em nos tornar cada vez mais fracos. Deus usa a cruz para sugar toda a força vital do velho homem, até o ponto de torná-lo inoperante e imprestável para qualquer obra. É neste ponto, exatamente neste ponto, que estamos prontos para receber a capacidade de ressurreição. Se em Adão somos pecadores, em Cristo, todos somos tornados justos. Fomos colocados, fomos incluídos e enxertados em Cristo, e a sua morte é a minha morte, e a sua ressurreição é a minha ressurreição. Mas como é que é operada a vida de Cristo em mim? E eu quero falar da vereda do justo. Aqui, ela constitui em 4 passos. Eu vou dar ênfase nos 3 primeiros passos e o 4º passo foi tocado na semana passada. Então, quem quiser saber do 4º passo é só ir lá no YouTube e ver o que o Robson pregou, que fala de andar no Espírito. Mas os
3 primeiros passos, a gente vai tratar aqui de manhã, agora. O primeiro passo está ali em Romanos capítulo 6, versículo 6, que fala, sabendo isto, que foi crucificado. Aí pode deixar o versículo na projeção. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Sabendo isso, toda vida cristã inicia-se com saber. Toda vida cristã se inicia com revelação. Vamos repetir essa frase? Toda vida cristã. Isso. Agora todo mundo junto. Toda vida cristã inicia-se com revelação. Como é que Deus perdoou os seus pecados? Porque um dia você teve revelação do amor de Deus. Um dia você teve os seus olhos abertos para que você soubesse que toda a carga de pecado foi levada na cruz do Calvário e o sangue derramado do Cordeiro lavou, perdoou e você foi aceito por Deus. E isso trouxe paz sobre você. Isso trouxe paz no seu coração, paz indizível que você não sabe talvez explicar, mas você sabe que foi perdoado. Você sabe que foi aceito. Assim também é a libertação. Assim também é a libertação do pecado. É através de revelação. Toda vitória é fruto de revelação daquilo que foi realizado em Cristo e por Cristo. Uma vez que os meus olhos são abertos para a realidade presente em Cristo, esta realidade é substancializada em mim e passa a fazer parte da minha experiência. Tudo na vida cristã, meu irmão, precisa ser revelado em mim. Todas as verdades espirituais precisam ser reveladas, abertos os nossos olhos. Não existe vida cristã sem revelação. Não existe vida cristã sem que os meus olhos sejam abertos para aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, para aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, para aquilo que Jesus operou na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque vida cristã é a vida de Deus e os olhos, os nossos olhos espirituais precisam ser abertos para eu saber. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, eu acho. Coloca aí. Fala o seguinte, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação, e redenção. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Ou seja, eu preciso saber, eu preciso que os meus olhos vejam aquilo que foi feito na cruz do Calvário, para que eu possa saber. E é interessante, meus irmãos, que é o seguinte, quanto mais a mocinha tem revelação da palavra de Deus, mais a saia dela cresce. Porque a santidade não é algo que eu faço, santidade é algo que eu sei. Santidade não é algo que eu faço porque eu não sei, mas é algo que foi revelado a mim. Quanto mais eu conheço as coisas do Senhor, quanto mais eu conheço a obra de Cristo, o poder da cruz, mais eu estou liberto daquilo que Satanás vem sobre a minha vida. Eu em mim não possuo coisa alguma, mas em Cristo já possuo todas as coisas, e eu preciso de revelação. Quanto mais eu vejo, quanto mais eu sei, mais eu cresço em santidade.
era interessante que eu cuidava de alguns irmãos. E às vezes meu líder chegava para mim e falava assim, mano, mas você tem que falar para aquele menino lá parar de fazer aquilo lá, ó, lá, aquilo lá não é coisa de crente, não. Aquilo lá, ó, o jeito que ele está fazendo, ó, a roupa, ó a roupa. Ó o que ele está fazendo. Eu falei assim, tá, eu vou falar. Mas assim, eu ia lá e falava. A pessoa dava um jeito assim de resolver a vida dele por umas 2, 3 semanas, na quarta semana parecia do mesmo jeito. Mas de novo, você não falou com ele não, tem que falar com ele. Rapaz, o cara é crente, o cara foi para o encontro, o cara resolveu a vida dele, o cara não entregou, o cara não batizou. Agora está desse jeito aqui? É, ele batizou. Estava até fria a água. E aí? E aí que ele precisa de revelação. Aí ele precisa entender que ele é nova criatura. Que ele passou pela morte, sabendo isto. Que foi crucificado o nosso velho homem, sabendo. E uma das orações que eu mais faço para a minha vida, Max, eu sempre faço essa oração. Senhor, faz-me perceber a realidade daquilo que eu sou em Cristo. Dá-me, Senhor Deus, revelação das realidades em Cristo ao meu respeito. Abre os meus olhos espirituais para ver e para perceber os ativos que eu tenho e sou em Ti. O segundo ponto é considerai. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerar. E aqui nós erramos na ordem. Muitas vezes nos é ensinado nós considerar antes de saber. Mano, você tem que se considerar nova criatura, Ivone. Por que você está ano após ano caindo no mesmo pecado? Você tem que se considerar. Você é nova criatura. A partir de agora você é nova criatura. E aí a Ivone fica se forçando a andar naquilo que realmente eu sou nova criatura e tal, e tal, e tal. E aí ela cai de novo. Aí ela se frustra. Aí ela fica triste. Mas aí de novo aí vem. Não, você precisa se considerar. Você é nova criatura, mas considerar, eu só preciso considerar aquilo que é fato. Se eu já sei que aconteceu, considerai-vos mortos para o pecado, ou seja, a revelação da minha inclusão em Cristo Jesus na morte precisa ser patente aos meus olhos. E uma vez que isso foi patente aos meus olhos, eu preciso considerar. E essa palavra considerar, quem trabalha com contabilidade vai entender o que eu vou dizer. Eu tenho fato contábil. Quem trabalha com contabilidade aqui? Ninguém, graças a Deus, né? Então, assim, eu tenho fato contábil. O fato contábil é qualquer coisa que você fez na sua empresa. Você comprou um equipamento, fato contábil. Mas aquele fato contábil, ele precisa virar uma escrituração contábil. Você precisa considerar aquele fato no seu balancete, no seu balanço. Para quê? Para que eu possa, para aquilo possa gerar uma dívida e gerar um ativo dentro da minha empresa. Até a escrituração, aquilo eu posso ter comprado, mas eu não escriturei, ou seja, eu não considerei. Ou seja, até aquele momento eu não tenho aquele ativo. Ficou claro? Tá, vamos dar outro exemplo. Renato bondoso, generoso, gente boa, cara batráquio. Olhou para o Robson e falou, vou dar um carro para o Robson. E foi lá na concessionária e comprou um carro para o Robson. Um carro de
70 mil, vai. Básico. E pegou esse carro e comprou o carro para o Robson. Dá glória a Deus aí, Robson. Um carro. O Renato. Dá um glória a Deus aí, irmão. Entendeu? Então, aí comprou o carro. Pergunta, o carro é do Robson ou não é? É do Robson. Mas o Robson sabe que ele tem um carro? E até o Renato falar para o Robson que comprou um carro para ele, não teve revelação. Até o Renato pegar o telefone, virar para o Robson e falar, meu querido, fala amigão, seguinte, me dá um negócio aqui no meu coração, eu não sou de fazer isso não, mas eu comprei um carro para você. Nesse momento o Robson fica sabendo que tem um carro. Percebe? Chega ali no mês de março, o Robson precisa fazer o imposto de renda dele. Se o Robson, aí o Robson vai para o Renato e pergunta, quanto que foi, eu não sei, não posso perguntar assim valor de presente não, mas quanto que foi o carro? O Robson, o Renato fala, não, foi 70.853,22. 70.850. Aí o Robson tem que pegar esse valor e ir lá no imposto de renda, porque agora eu tenho um ativo. Ele tem um ativo. E ele precisa colocar na declaração de imposto de renda dele para carro, ano tal, versículo tal, Renavan, para 70.853,22. Assim também eu preciso, olha aqui, ó. Assim também o quê? O fato que ocorreu. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos em Cristo Jesus. Eu só posso considerar algo que já é fato, ou seja, só posso considerar aquilo que foi revelado a mim. A sequência é sabendo e depois considerai-vos. Geralmente queremos considerar sem antes saber. Considerar é quando eu tomo conhecimento do fato e escrituro na minha existência. E como é que eu faço isso para as coisas espirituais? Pela fé. Pela fé. Todas as coisas são escrituradas em mim, pela fé. Como é que você recebeu o perdão dos seus pecados? Pela fé. E como é que você recebe libertação do pecado? Pela fé. Eu escrituro aquilo que me foi revelado. Pela fé. E eu preciso, e uma coisa que nós erramos muito é, nós escrituramos muitas vezes o valor errado. Quer ver uma coisa? Muitas vezes nós pensamos que nós somos, que Deus mata o pecado dentro de nós. E Deus não mata o pecado dentro de nós. Deus o quê? Não mata o pecado. Deus mata o velho homem. Deus mata o pecador. Deus, é a mesma coisa que o Renato virar para o Robson e falar assim, quanto que foi o valor que você pagou? Ah, meu irmão, não lembro não, foi, coloca aí, 71 mil. Foi mais ou menos isso aí. Aí o Robson vai lá e coloca 71 mil. Está certo? Não está certo. Ô Robson, ô Renato, seguinte, me dá a nota fiscal que você pagou. Aí ele vai lá, está lá, 70.853,22. Aí o Robson vai lá no imposto de renda e coloca 70.853,22. Muitas vezes, nós achamos que Deus erradica o pecado. Aí, geralmente, é o adolescente, fica em crise. Fala assim, rapaz, mas eu não sou nova criatura, por que eu estou sentindo esse comichão aqui de vontade de fazer umas coisas que eu estava querendo antes de eu ter batizado? Porque Deus não falou que ia matar o pecado. Deus falou que ia matar o pecador.
Então eu preciso me considerar morto, mas o pecado vai continuar me assediando. O pecado vai continuar me afrontando. O pecado vai continuar jazendo à minha porta, querendo entrar. Percebe? Então eu preciso considerar o fato completo. E todas as verdades espirituais só podem ser substancializadas, experienciadas e vividas a partir de Cristo. Então eu sou o que Cristo é em mim. Eu faço o que Cristo faz em mim. Eu ando segundo aquilo que eu vejo em Cristo. Não tem, porque assim, também tem gente que fala o seguinte: não, porque Deus me deu uma experiência nova. Não, porque essa não é a minha experiência, não, a minha experiência é diferente da sua. Não existe experiência fora de Cristo. Não existe experiência que esteja apartada de Cristo. Não existe experiência que Deus faz longe, sabe por quê? Porque Cristo é o universo de Deus. Não existe nada que Deus faz fora de Cristo, porque Cristo é Deus. Percebe? Não existe nada no universo inteiro que seja feito fora de Jesus. Então, se você tem uma experiência evangélica, não sei o que, cristã, fora de Jesus, essa não é de Deus. Tudo que Deus faz através de Jesus Cristo. Jesus não é só a principal coisa do cristianismo. Jesus não é só o primeiro no cristianismo. Jesus é o único no cristianismo. Qualquer coisa que esteja fora de Jesus, chuta aquele laço. Toda a experiência espiritual do cristão já é realidade em Cristo. Elas precisam ser substancializadas pela fé na nossa própria história. Terceiro passo, está lá em Romanos, capítulo 6, do 12 ao 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Primeiro, eu sei. Segundo, eu me considero. Terceiro, eu me ofereço. Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Deus cortou e excluiu a velha criação pela cruz de seu Filho, a fim de produzir em mim uma nova criação pela ressurreição. O conceito de consagração é oferecer. E o oferecer passa pela consciência de que eu estou morto. Considero-me morto para o pecado e vivo para Deus. E é com base nisso que passo a apresentar meu corpo como instrumento de justiça. Santidade, irmãos, não quer dizer que o pecado foi erradicado de mim. Mas é a consciência de que eu fui separado para Deus. Não existe esse negócio de que eu não vou querer pecar. Existe a consciência de que eu estou morto em Cristo Jesus. E que eu me considero dia após dia, manhã após manhã, morto para o pecado. Que essas mãos, elas já não são mais minhas.
Esses olhos já não são mais meus. Esses ouvidos já não são mais meus. Eles não podem ouvir qualquer coisa. Os meus pés já não podem entrar em qualquer lugar. Por quê? Porque eles já não me pertencem mais. Ele está morto. Os meus membros já não são mais meus. E tem uma questão que nós precisamos tocar aqui. Mas o que é que eu devo oferecer? Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Eu só posso oferecer a Deus aquilo que é da nova criação. Porque Deus não usa os ativos de Adão, porque Adão está morto. Deus não usa aquilo que não passou pela cruz. Deus não trabalha com aquilo que não é tocado pela ressurreição. E isso é muito sério, porque muitas vezes nós queremos fazer a obra de Deus através dos nossos talentos, através da nossa inteligência, dos nossos recursos adâmicos. E Deus não usa o que não é nova criação. Por mais que eu toque bem, por mais que eu estude 8 horas por dia, por mais que eu tenha eloquência e estude os livros e livros, por mais que eu tenha lido a Bíblia, se isso não passou pela cruz do Calvário, Deus não compromete com isso. Deus só usa o que é a partir de Cristo. O que passou da ressurreição para lá. Eu somente posso oferecer aquilo que é da nova criação. Eu só posso oferecer o que foi passado pela cruz, pela morte e pela ressurreição. Se a música que eu toco no meu teclado, ela não tem a marca de Jesus, é só música. Se a canção, a pregação, se o carro que o Renato deu para o Robson não foi fruto de uma consciência do reino, foi só obra. E aqui, meus irmãos, concluindo, nós precisamos entender o que é a cruz. E no que nós mais precisamos daqui como igreja, é entender que comunidade nós queremos ser. Tem uma pergunta que está sendo proposta para nós esses dias como indivíduos e como igreja. Nós hoje à noite nós vamos celebrar. Venha hoje à noite com um coração alegre, com a expectativa de agradecer, de celebrar ao Senhor. Hoje é uma noite de celebração. Hoje nós vamos ter uma noite de muito louvor, de muita alegria, de muita celebração. Por quê? Porque Deus derramou esse ano sobre nós. Deus esbanjou sobre nós esse ano. Deus foi gracioso sobre nós. Quantos momentos incríveis nós tivemos aqui dentro deste lugar. Quantas pessoas foram restauradas.
Quantos grupos de vida nós fizemos, quantos cultos, quantos choros, quantas lágrimas, quantas famílias se achegaram a nós. O Feste Vida, os cultões, os batismos, os retiros. Como nós temos para agradecer ao Senhor essa noite. Venha, meu irmão, venha com um coração alegre, porque o Senhor nos colocou assim como quem sonha. Mas ao mesmo tempo eu vejo que Deus está nos colocando numa encruzilhada. Eu vejo que Deus está nos empurrando para um lugar em que nós precisamos passar. Para um lugar, eu não sei se é o Jordão, se é o Val de Jaboque, que lugar que é esse? Mas eu sei que nós precisamos passar neste lugar. E nesse lugar nós precisamos ter uma resposta para uma pergunta. E é a resposta para essa pergunta que vai definir para onde nós vamos. Que define o resto das nossas vidas como indivíduos e como igreja. Que define se no final da jornada nós vamos dizer se valeu a pena ou não. E a pergunta é: que tipo de ser humano eu quero ser? Que tipo de ser humano eu quero ser? E como comunidade, a pergunta é: que tipo de igreja nós queremos ser? Nós vamos ser a igreja do domingo a domingo? Da apresentação à apresentação? Ou nós vamos ser a igreja de uns aos outros? Ou vamos ser a igreja do amor? Vamos ser a igreja dos evangélicos? Ou uma igreja de discípulos? Que tipo de igreja nós vamos ser? É a pergunta que esses dias vai ecoar nos nossos corações. Sabe por quê, meus irmãos? Amar dói. Amar exige cruz. Amar leva prejuízo. Amar exige que a gente gaste o nosso tempo com aquilo que não é nosso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, até não querer mais Ele deu. E quando não tinha mais nada para dar, Ele deu. Ele deu o seu próprio filho, o seu único filho, para que a serpente que nós somos, nos tornássemos filhos dele. Por que você está falando isso, Max? Porque a cruz é o único caminho. Flávio. A cruz é o único caminho para nós, gente. Nós não temos outro caminho. Ou nós passamos pela cruz, ou nós reconhecemos a cruz, ou nós mudamos o nome de igreja para associação. A cruz é o único caminho para nós. Me lembro daquele momento em que Jesus foi chamado para um podcast. Os gregos chegaram para Jesus e falaram assim: a gente quer conhecer a sua filosofia. A gente quer conhecer o que você tem a dizer. Você está tão famoso aqui em Israel que a gente quer saber. Vai lá no nosso podcast.
Nosso podcast tem mais de não sei quantos milhões de ouvintes. Fala para nós. Você vai ter uma audiência enorme. Sabe o que Jesus responde? Chegou a hora do Filho do Homem glorificar o Pai. Eu não quero ir para o seu podcast. Eu quero ir para a cruz. Porque foi para isso que eu vim. Para glorificar a Deus. Nós precisamos saber que tipo de igreja nós queremos ser. Relevante? Ou nós queremos ir para a cruz? Que tipo de ser humano nós queremos ser? As nossas obras serão obras que serão contadas no mundo inteiro. Ou elas refletirão um homem ensanguentado, maltratado, numa cruz. Que verteu o seu sangue para fazer a vontade do Pai. Muitos de nós talvez não seremos relevantes. Não seremos conhecidos nos podcasts da vida, nos congressos. Muitos de nós não sairemos daqui deste lugar. Mas aqui neste lugar, derramaremos o nosso amor. Derramaremos o nosso coração. Derramaremos as nossas almas. Porque um dia nos foi revelado que fomos crucificados com Cristo. Somos a igreja que considera e que se oferece dia após dia. Que o nosso maior valor não é o que os outros falam de nós. É o que nós sabemos de Deus a respeito de Jesus. E que nós reproduzimos dia após dia. Dia após dia. Dia após dia. Uns aos outros. Amando. Entregando. Oferecendo. Abaixa seus olhos. Fecha os seus olhos. E faça essa pergunta a você mesmo. Que tipo de ser humano eu quero ser? Estou longe do mundo, mais perto de Deus. Que tipo de igreja nós queremos ser? Vivo pra Ele, meu sonho. Que tipo de semente eu quero ser? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Muito fruto. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Ele em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Ele em mim.
temos, ó Senhor Deus, para te falar, senão obrigado. O nosso coração se derrama em gratidão, Senhor. O nosso coração se derrama, Senhor Deus, em gratidão nesta manhã. Quem somos nós, Senhor Deus? O que fizemos nós para merecer tanto amor? Para merecer, Senhor Deus, tanto desprendimento, Senhor? Somos como uma sarça, Senhor, que espera o teu fogo, que almeja o teu fogo. Oh Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, ó Senhor Deus, para perceber, Senhor, a grandeza da tua obra, a grandeza da tua obra em nós. Espírito Santo de Deus, faz-nos mais parecidos com Cristo, faz-nos mais parecidos com nosso Senhor Jesus, faz-nos mais parecidos com o nosso Senhor, o dono das nossas vidas. Enche-nos, ó Senhor, enche-nos, faz-nos testemunhas, ó Senhor Deus, do Cristo ressurreto, daquele que transferiu para nós a tua identidade, daquele que erradicou em nós, Senhor Deus, a morte, que consumou na cruz o velho homem. Por isso nós podemos dizer nessa noite, nessa manhã, Senhor, nós podemos dizer: somos nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que nós temos uma nova realidade para viver, nós temos uma nova realidade para andar, uma realidade de amor, uma realidade de entrega, uma realidade de paixão, uma realidade de santidade, uma realidade de vida. Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos cantar que o Altíssimo vive em nós, que Cristo vive em nós. Somos povo do teu pastoreio, somos lugar da tua habitação. Faz essa igreja, Senhor, um lugar onde a tua vida reina, um lugar onde a tua vida reina. Oh Espírito Santo de Deus, sejamos conhecidos pelo amor, sejamos conhecidos pelo amor, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.